Mais uma vez, não é difícil, é de física. Estamos aqui novamente para discutir hoje o tema, talvez o mais importante. É muito difícil a gente falar o mais importante, mas está entre os mais importantes da física. Um tema lindo, muito bacana, que é a conservação da energia mecânica. Na natureza, a energia se conserva. Na natureza, os processos de energia vão se transformando, uma forma de energia se transforma em outra, mas aquela quantidade inicial permanece constante. É a chamada lei da conservação da energia. Hoje, nós vamos iniciar esse estudo falando de uma questão muito importante, inicial no processo do entendimento da conservação de energia, que é uma propriedade chamada trabalho. Essa propriedade da física, com esse nome trabalho, representado internacionalmente pela letra W, não é homenagem ao Valdir, homenagem à palavra work, trabalho, vem lá do inglês, como grande parte das palavras aí, escolhidas internacionalmente, tiradas lá da língua inglesa. Então, o trabalho significa a variação de algum tipo de energia. No caso da física, por isso a importância grande, que pode se relacionar a qualquer outra parte da física, das sub-áreas da física, esse trabalho pode representar a variação de qualquer tipo de energia. Então, aqui no nosso estudo, estaremos falando sobre a energia mecânica. Então, a variação de alguma das formas de energia mecânica, quais sejam cinética, gravitacional ou elástica, a variação de uma dessas formas de energia representa um trabalho. Se a gente estiver estudando lá a eletricidade, a variação da energia elétrica representa um trabalho. Se a gente estiver estudando o magnetismo, a variação da energia magnética representa um trabalho. Se a gente estiver estudando a calorimetria, lá na termodinâmica, a variação dessa energia térmica representa um trabalho. Então, o trabalho, essa definição muitíssimo importante, o trabalho representa a variação de algum tipo de energia. Meu sistema variou a energia, abandonei esse pincel, então a energia gravitacional dele variou, houve a realização de um trabalho. Essa palavra trabalho, obviamente, não pode ser confundida com a palavra trabalho que a gente usa no dia a dia, esse trabalho social de você ir para uma empresa, bater cartão e essa coisa toda. Então, trabalho aqui é variação de energia. Eu, então, separei, tem várias maneiras da gente determinar o trabalho. Nesse primeiro momento, nós vamos calcular como determinar o trabalho quando ele está sendo realizado por uma força constante. Então, eu tenho aqui um objeto, eu vou fazer uma força para variar a energia dele. Então, eu estou realizando um trabalho. Se eu faço essa força de forma constante, como que eu determino esse trabalho? Então, há uma fórmula aí para se calcular esse trabalho, Essa forma do trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância, conforme esse desenho aqui. Vou representar aqui a força, aqui o deslocamento, estou fazendo uma força deslocando, há um ângulo entre a força e a distância, nós vamos utilizar então o cosseno desse ângulo. Se você reparar, a força, o módulo da força, o valor da força, a distância é a mesma coisa, o módulo, o valor da distância. Então, quem vai mudar aqui, quem vai sofrer uma variação aqui diferenciada é o valor do cosseno, porque para cada ângulo o cosseno tem um valor diferente, podendo ser zero, podendo ser um outro valor até um qualquer, e podendo inclusive ser negativo. Então eu separei em 3 etapas simples para a gente poder entender, No primeiro momento, quando esse ângulo aqui for menor que 90 graus, veja bem, toda vez que uma força estiver fazendo um ângulo menor que 90 graus, significa que a força vai estar na mesma direção,
né, vai estar contribuindo para um aumento da energia do meu sistema. Então, eu coloquei aqui, ó, por que isso vai acontecer? Porque toda vez que esse ângulo for menor que 90 graus, o meu cosseno, o valor do cosseno para um ângulo menor que 90 graus, se o ângulo for menor que 90 graus, que é o caso que nós estamos examinando, esse cosseno será positivo, será maior que zero. Então, eu terei aqui na minha fórmula, eu vou reescrever a fórmula aqui, para a gente poder analisar, força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Repare, a força é um valor positivo, a distância é um valor positivo. E se também o cosseno é positivo, então eu tenho um produto de 3 grandezas positivas. Logo, eu vou ter como resultado um trabalho positivo, que representa, então, trabalhos positivos representam aumento de energia do meu sistema. Eu estou contribuindo para aumentar a energia. A força está sendo feita na mesma direção do deslocamento. Eu poderia dar como exemplo uma pessoa chutando uma bola. Um exemplo simples aí do dia a dia que está na cabeça de qualquer um de nós. Você vai fazer a força na mesma direção que essa bola vai deslocar. Portanto, você vai aumentar a energia dessa sua bola, que vai então sair com uma velocidade aí em movimento para uma certa direção. Tá bem? Essa é a primeira situação. A segunda situação é uma situação aí também muito importante, que é quando a força e o deslocamento, repare aqui no desenho, ó, a força e o deslocamento fazem um ângulo de 90 graus. Toda vez que a força e o deslocamento fizerem um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 graus vale zero. Então, eu vou multiplicar lá, ó, o trabalho é a força vezes a distância vezes zero, que é o valor do cosseno vale zero, eu vou ter como resultado final o produto de qualquer número, produto de números, né? Inteiros diferentes aí de valores finitos, vezes zero, vai ter como resultado zero. Então, o trabalho vai ser nulo. Eu não tenho trabalho quando a força é perpendicular ao deslocamento. Tenho aí uma infinidade de exemplos de aplicação dessa questão aí da força e do deslocamento. Recentemente tivemos um problema aí na universidade, né? A trajetória, como exemplo, a trajetória da Lua supostamente circular, a força entre a Terra e a Lua está na direção central, o deslocamento na direção da velocidade. Então, eles fazem um ângulo de 90 graus. Por esse motivo, né, eu tenho um trabalho nulo. O que significa? Significa que a energia do meu sistema não vai variar. A energia permanece a mesma. Por conta disso, a gente teria, então, a suposição que a Lua poderia ficar girando em torno da Terra eternamente. Essa discussão do eterno é uma outra discussão, mas ela poderia ficar girando em torno da Terra, uma vez que a energia não vai variar. E a energia não vai variar exatamente porque o trabalho é nulo, e trabalho representa a variação da energia. Bem, numa última situação, então, a terceira e última situação, eu escolhi uma força que faz um ângulo maior que 90 graus, então um ângulo um pouco maior que 90 graus, está aqui, ó, né, até 180. Então, eu escolhi exatamente o 180, porque é aquele de maior aplicação na física. É o trabalho da força de atrito. A força de atrito, por isso ela tem esse nome, atrito, ela é contrária ao movimento, é contrária ao deslocamento. Portanto, ela faz um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 graus vale menos 1. Ele é negativo. Então, no momento que eu for encontrar o trabalho da força de atrito e que eu multiplicar, né,
a força de atrito multiplicada pelo deslocamento, multiplicada por menos 1, então eu terei como resultado um valor negativo. O meu trabalho será negativo. Vamos escrever esse trabalho negativo, trabalho menor que zero. Esse trabalho negativo significa que houve uma diminuição da energia do meu sistema. Olha que bacana. Por isso que quando eu jogo um objeto pelo chão, por exemplo, esse objeto, após percorrer uma distância, ele vai parar, porque o trabalho da força de atrito vai diminuir a energia do meu sistema, podendo chegar a zero, obviamente, né? Trabalhos da força de atrito estão presentes na vida real, aí a todo momento a gente observa, né, esse fato do atrito estar retirando a energia do meu sistema, exatamente porque ele produz um trabalho negativo, tá bem? Uma coisa bacana aí, durante a noite você ficar observando, né? Então, pequenas partículas passam pela atmosfera da Terra e deixam aquele rastro de fogo, exatamente o trabalho da força de atrito agindo sobre o objeto, né? E transformando essa energia em calor para poder retirar, então, a energia aí. São fenômenos maravilhosos, assim como vários outros que a gente tem por aí. Tá bom? Eu deixei, então, esses 3 casos aí, e só para finalizar a nossa discussão, eu posso ter uma situação em que a força não seja constante, que a força seja, então, variável. Nesse processo em que a força seja variável, obviamente que eu preciso conhecer como que essa força varia. Então eu vou montar aqui uma situação com a força variando. A força, por exemplo, começando aqui em 10 newtons e indo até 50 newtons. Então eu tenho essa variação. Começou em 10 e terminou em 50. Obviamente que eu não poderei trabalhar com a fórmula trabalho força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Não posso. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso trabalhar com força vezes distância, porque essa força ela é variável. Sendo variável, eu não tenho como utilizar aqui na equação. Então, toda vez que isso acontecer, eu vou substituir o cálculo do trabalho através da área. Então, a área abaixo do gráfico, eu tenho aqui o gráfico, qual é a área? Nesse caso, muito importante, eu vou dividir essa figura aqui, ó, em 2 áreas. Área desse retângulo e área do triângulo. Posso calcular de um trapézio de uma vez só? Posso, né? Mas para medida de simplificação, calcular a área do retângulo e do triângulo é geralmente um trabalho mais simples de ser feito, não preciso guardar a fórmula da área do trapézio, tá bom? Vamos colocar um número aqui diferente aqui por distância, em metro, né? Então eu tenho a área trabalho igual a área. Eu vou, então, estar calculando aqui, ó, área do retângulo, 20 vezes 10, mais área do triângulo, eu tenho triângulo 20 vezes, observe que essa altura aqui é só 40, porque vai do 10 ao 50, então é 20 vezes 40 sobre 2, porque o triângulo eu tenho que dividir por 2 a área, né? Eu vou ter como resultado aqui 20 vezes 10, 200, e 20 vezes 40, 800 dividido por 2, é uma conta simples, 400. Então eu tenho aqui 200 e tenho aqui mais 400. Então eu vou ter como resposta o trabalho aqui 600, eu tenho trabalho, então 600 joules, que é a unidade
de energia. Joule é a unidade de energia. Joule é uma variação de energia. Tá bom? Essa parte ela é muito simples, ela é extremamente matemática, né? Depende inclusive dos valores do cosseno, mas é importante trazer aqui porque os alunos às vezes ficam meio perdidos nessa questão aí de trabalho positivo, trabalho negativo, trabalho nulo, tá bem? Espero ter esclarecido para vocês aí. Um grande abraço no coração, fica com Deus.